A física ela é um desafio ao seu brio. Ela zomba de você falando, lero, lero, lero. Você não me entende, você não me entende. Você tem o quê? Eu vou aprender, eu esfregar na sua cara que eu vou aprender isso aqui. Pessoal, vamos falar sobre movimento uniforme. Movimento uniforme. O que que é um movimento uniforme? O que que é isso? Pessoal, um movimento uniforme é um movimento cuja velocidade é constante. Isso é movimento uniforme. Toda vez que você ouvir falar em movimento uniforme, você vai lembrar: opa, esse movimento tem a velocidade constante. E o que é a velocidade? Velocidade é a razão entre a distância ΔS, percorrida pelo objeto, e o ΔT. Isso é velocidade. Só que, olha, a velocidade ela é chamada de grandeza vetorial. Ela é um vetor. E o ΔS, a distância, também é um vetor. Então, eu vou colocar mais uma observação aqui. O que é um vetor? O vetor ele tem três características fundamentais. Ele tem módulo, que é o valor numérico, a direção, se é vertical, horizontal, inclinado, e o sentido, se é horizontal para a direita, horizontal para a esquerda, vertical para cima, vertical para baixo. Então, o movimento uniforme possui módulo constante, quer dizer, o valor numérico da velocidade é constante. E se além do valor numérico da velocidade, a direção e o sentido também forem constantes, se tudo isso aqui for constante, aí então nós temos um caso específico, que é o movimento retilíneo uniforme, ok? Movimento retilíneo uniforme. O movimento ele é uniforme quando a velocidade é constante. Se o valor da velocidade for constante, ele é uniforme. Mas ainda sendo uniforme, a velocidade constante, você consegue fazer uma curva ou outra. Ok? Agora, se além do módulo constante, se além desse módulo constante, você ainda tiver direção e sentido constante, então você tem um movimento retilíneo uniforme, que ele é em linha reta, ele não faz curva. Vocês me desculpem aí, o cachorro tá latindo. Oh, meu Deus, eu não devia ter soltado os cachorros. O que seria o sentido nessa situação, Wendel? Que ótima pergunta. Vamos respondê-la aqui. Olha só, o vetor, ele é uma seta. É uma seta, é um desenho no papel. Isso é um vetor, é uma representação gráfica de uma grandeza física. Imagine que esse seja um vetor para baixo, tal como é a gravidade, algo que puxa para baixo. Imagine que esse é um vetor para cima, agora. Tal como, deixa eu ver, tal como o empuxo, quando você entra na água, você sente o corpo mais leve. Por quê? Porque tem a força gravitacional para baixo e o empuxo para cima, para fazer você boiar. Esses dois vetores, eles estão na vertical, só que um está para cima e um está para baixo. Então a direção desses vetores é a mesma. A direção é a mesma, é uma direção vertical. Só que o sentido é diferente. Um está para cima e o outro está para baixo. Sentido, então, é para onde a seta aponta. E direção tem a ver com se está na vertical ou se está na horizontal, ok? Ou ainda se está inclinado. Então, nós estamos estudando aqui o movimento uniforme. Movimento uniforme tem velocidade constante. O valor numérico da velocidade é constante. Se além do valor numérico da velocidade, o vetor velocidade for constante, que é aquele que carrega não apenas o valor numérico, mas também a direção e o sentido, se ele mantém a mesma direção e sentido, então o objeto está indo em linha reta. Ok? E aí nós temos um movimento retilíneo uniforme, MRU, movimento retilíneo uniforme. Já para o movimento variado, a velocidade ela não é constante. Vou deixar uma setinha aqui, ó. A velocidade é diferente de CTE.
CTE é constante. Então, se a velocidade é diferente de constante, quer dizer que ela muda. E se ela muda, olha só, a variação da velocidade, ela vai ser diferente de zero, porque ela muda, né? A variação, então, ela é diferente de zero. Aqui, porque a velocidade é constante, então a variação da velocidade aqui sim vai ser zero, ok? Então, repare no que é o delta. Delta é a variação da velocidade, ok? Delta é variação da velocidade, tudo bem? Vou apagar desse lado aqui e colocar mais embaixo aqui, ó. Delta V diferente de zero. Quando delta V é diferente de zero, surge aqui uma nova grandeza do movimento, uma nova característica do movimento. Essa característica é chamada de aceleração. Eu vou colocar em vermelho aqui. A aceleração é uma taxa de mudança da velocidade ao longo do tempo. É o quanto a velocidade muda ao longo do tempo. Então, é o ΔV, que é a mudança da velocidade, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Isso é aceleração. Aceleração é a taxa de variação da velocidade ao longo do tempo. Vou colocar em azul aqui, ó. Tx, taxa de variação da velocidade. Ok? Taxa de variação da velocidade. Tá bom? Bem, movimento uniforme, velocidade constante, ΔV igual a zero. Se além do número que chamamos de velocidade, o vetor também for constante, aí nós temos movimento retilíneo uniforme. Já para o movimento variado, a velocidade ela não é constante. E por isso, a variação da velocidade é diferente de zero. Pode ser maior que zero, pode ser menor que zero. Porque a variação da velocidade, você pode estar aumentando a velocidade, acelerando, ou você pode estar diminuindo a velocidade. Ok? Aí a aceleração é a grandeza que mede a taxa de variação da velocidade. Se a velocidade está aumentando ao longo do tempo, a aceleração vai ser positiva. Se a velocidade está diminuindo ao longo do tempo, a aceleração vai ser negativa. Ok? Isso é a aceleração, é a variação da velocidade ao longo do tempo. É o quanto a velocidade mudou num intervalo de tempo. Ok? Então, grava o conceito aí para vocês. A aceleração é a taxa de variação da velocidade. Acontece que se essa aceleração for constante, então nós temos um movimento muito típico. Vou colocar aqui, ó, se a aceleração constante, então temos o movimento uniformemente variado. Move. Por quê? Porque ele é variado, mas ele varia de uma forma uniforme, já que a aceleração, que é a taxa de variação, é constante. Se a taxa de variação da velocidade é constante, então o movimento é variado, porque a velocidade muda, mas ela varia de forma constante, então é uniformemente variado. Tem uma diferençazinha aí. A velocidade é constante, e aí ele é uniforme. No outro, é a aceleração que é constante, e a aceleração é a taxa de variação da velocidade. A aceleração constante dá ao movimento variado uma característica de ser uniformemente variado. No movimento uniforme, ele pode ser movimento retilíneo uniforme se, além do módulo, as outras características, como direção e sentido, forem constantes. Se tudo isso aqui é constante, então, movimento é retilíneo uniforme. Nós estamos definindo o que é movimento uniforme. Agora, o que é movimento uniformemente variado? Aliás, o que é movimento variado? Vamos lá. A velocidade não é constante. E porque não tem velocidade constante, ela varia, existe um outro aspecto que nós chamamos de aceleração, que mede a taxa de variação da velocidade.
E essa taxa de variação da velocidade, se ela for constante, então aí sim, o movimento é uniformemente variado, ok? Tiago, teria como dar um exemplo? Tiago, olha só, numa situação de queda livre, um objeto que cai, e se a gente fizer isso em uma câmara onde não tem ar, retiramos o ar de lá de dentro, o objeto vai cair com uma aceleração constante. E se a aceleração constante, o movimento é uniformemente variado. Felizmente, nós podemos ver um vídeo facilmente aqui no YouTube. Vou pesquisar aqui para vocês. Olha lá, ó. Soltou. No ar, a bola de boliche cai antes que a pena, né? Quando tem ar. Ok? Com ar, nós não temos um movimento uniformemente variado, nem para a bola de boliche, nem para a pena. Ok? Agora, quando temos uma câmara a vácuo, um pouco mais à frente, retirou-se daquela câmara lá o ar. E o que acontece? Soltou os dois. Olha o que acontece com os dois. A pena, ela vai caindo junto com a bola de boliche. Consegue ver? Sim. Ok? Por que isso acontece? Olha só. Você está num carro, por exemplo, a 100 km, 120 km por hora. Se você colocar a mão para fora do veículo, você vai sentir o vento na mão, né? Se você fizer assim, sua mão tende a subir. Se você fizer assim, sua mão tende a descer. Aí você começa até, às vezes, eu começo, né? Você não, eu porque eu sou doido, né? Aí eu fico assim, com a mão para fora assim, pegando, aí sobe, aí desce. Aí eu fico, meu irmão, tô surfando aqui no ar, olha só, minha mão tá surfando no ar. Quando você retira o ar, isso não acontece, não existe resistência nenhuma. Quando você ainda está na superfície terrestre ou próximo dela e faz um experimento como esse, a aceleração que tanto a bola de boliche como as penas sofreram no vídeo que eu passei aí, é uma aceleração constante. E por ter aceleração constante, que tipo de movimento é esse? Movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. Vou pegar um exercício aqui da internet agora. Exercício que eu não resolvi aqui na internet. Exercícios de física, né? De movimento uniforme. Exercício de movimento uniforme. Ok, quando você pega exercício de movimento uniforme, vê uma pancada de exercício paia. Vou falar o que é um exercício paia. É aquele que exige um monte de formulazinha para você fazer. Essas formulazinhas, cara, você só entende quando você entende esse quadro resumo que eu coloquei aqui para você. Se você entender esse quadro resumo, quando você for para a fórmula, você vai entender a fórmula. Agora, se você não entende esse quadro resumo, não adianta você ir para a fórmula. Ela só vai ser uma decoreba para você responder umas questões. Entendeu? Você não vai entender o fenômeno. É por isso que eu começo por aqui. Isso aqui é só conceitual, não tem número nenhum. Aí a gente pega esse conceito e leva para o exercício. Aí você vai ver o que acontece. Aí, beleza. Olha só, tá dizendo, uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com velocidade de 10 metros a cada segundo, durante o período de uma semana. Qual terá sido a distância em quilômetros percorrido pela ave durante esse período?
Repare que a velocidade é constante. Olha lá, ó, velocidade constante. Se a velocidade é constante, que tipo de movimento é esse? Que tipo de movimento é esse? Se a velocidade é constante? Uniforme. Uniforme, ó a colinha aqui, ó. Velocidade constante, o movimento é uniforme. Muito bem. Aqui. Se a velocidade é de 10 metros a cada segundo, durante o período de uma semana, quantos segundos tem uma semana, hein? Pode misturar semana, que é tempo, uma medida de tempo, semana, com segundo, que é uma medida de tempo também. Pode misturar? Não, não pode. Tem que transformar. Você vai pegar uma semana e transformar em segundo para saber quantos metros ela andou. Ok? Vamos fazer então transformação do tempo. Transformação do tempo. Aí. Transformação do tempo. Vamos lá. 1 hora equivale a 3.600 segundos. 24 horas seria 24 vezes 3.600. Isso dá um dia. Uma semana são 7 dias, não é? 7, então isso aqui também vezes 7. Ok? Quanto que vai dar isso daqui? Vamos abrir calculadora para a gente ver. Vamos abrir a calculadora aqui. Calculadora. Ok. Já está aí na janela para vocês, né? Ok. Quanto que é? 3.600 vezes 24 vezes 7. 604.800. 604.800 é o valor. 604.800, não é isso? Confere? Beleza. Esse é o número de segundos em uma semana. O objeto em questão, a ave, né? Ela faz 10 metros em 1 segundo. E em 604.800 segundos, ela faria qual distância? X. Regra de 3. Regra de 3. Você responde. Ah, professor, mas pode responder assim, ó. A velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade aqui é de 10 metros por segundo. O ΔS é o que você quer descobrir. E o tempo é de 604.800 segundos. Beleza. Pode ser. Passa para lá multiplicando. Vai ficar 604.800. E esse zero aqui, ó, vem para cá. Então, ficou 6.048.000 metros. E para você transformar isso em quilômetros, você divide por 1.000. Vai cancelar esses 3 zeros aqui. Vai ficar 6.048 quilômetros em uma semana. É, letra B. Se você quisesse fazer aqui também, ó, era só fazer o cruz-credo, que ia dar no mesmo. 1 vezes x dá x, 10 vezes isso aqui é 10 vezes isso aqui, né? Daria esse resultado de K. Tá bom? Alguma dúvida? Beleza, então, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço a vocês. Fiquem na paz. Tudo de bom. Tá? Vamos almoçar agora. Vamos comer. Né? Eu acho que eu vou comer aqui em casa um estrogonofe.